Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal aqui do Que Concursos. Sou a professora Natália e hoje nós vamos falar de mais um princípio, vamos falar do nemo tenetur se detegere. Mas antes, deixa eu deixar aqui para vocês o meu canal direto, para vocês entrarem em contato comigo, que é o meu Instagram, Natália Cesário. Então podem mandar uma mensagem lá, eu falo com todos vocês. Bom, nós estamos falando aqui que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então aqui é a não autoincriminação, uma imunidade à autoacusação. Eu estou falando aqui de direito ao silêncio. E quando eu digo que é um direito fundamental que ele tem de manter-se calado diante de qualquer acusação, esse princípio ele é uma decorrência natural da conjugação de outros princípios constitucionais, como a presunção de inocência, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Olha também a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Certo? Então, ele tem o direito de produzir provas em seu favor, mas ele também pode sim permanecer em silêncio. E esse silêncio, ele não vai resultar em qualquer prejuízo. É essa a ideia, certo? Olha lá, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Eu trouxe aqui também, é muito importante que a gente veja como os tribunais estão tratando de determinada matéria, de determinado princípio. Olha só, coloquei aqui para vocês, a gente vai fazer a leitura. O fato de o réu mentir em interrogatório judicial, imputando prática criminosa a terceiro, não autoriza a majoração da pena base. Caso concreto, réu, acusado de tráfico de drogas, afirmou que o entorpecente teria sido plantado em sua casa pelo vizinho. Isso não ficou comprovado e o réu foi condenado. A pena não pode ser aumentada sob argumento de circunstância judicial negativa, pelo fato de o acusado ter imputado a prática do crime a terceiro. Olha que interessante. Então, quando nós analisamos essa não autoincriminação, ele possui diversas consequências e diversos pontos que nós vamos analisando em outros, por exemplo, em relação à dosimetria da pena, certo? Olha só, vamos continuar aqui. Não é adequado, e aí, ponto importante também, olha só. Não é adequado admitir que haja propriamente um direito de mentir. Isso aqui é muito interessante. A rigor, o que existe é uma tolerância jurídica não absoluta em relação ao falseamento da verdade pelo réu, sobretudo em virtude da ausência de criminalização do perjúrio no Brasil, conduta cuja tipificação penal é objeto de alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Tolerância não absoluta. Por quê? Olha só. Em algumas oportunidades, a própria lei cuida de atribuir relevância penal à mentira ou outras formas de encobrir a verdade. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de autoacusação falsa e falsa identidade, ainda que praticado este em nome da autodefesa. Ele menciona a súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-lhe falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda
que em situação de alegada autodefesa. Também é o que sucede nas hipóteses em que, para defender-se, o acusado comete fraude processual ou coage testemunhas, a evidenciar que, se por um lado o nemo tenetur sede tegere é garantia fundamental, por outro encontra importantes limitações no ordenamento jurídico pátrio. Certo? Então, olha que interessante. E quando nós fazemos a leitura desses julgados, quando nós analisamos isso aqui, nós conseguimos perceber a importância de trabalhar esse princípio, certo? Da conjugação dele com outros princípios e, obviamente, como isso vai ser analisado ali num caso concreto. E por que é importante nós entendermos como os tribunais vêm tratando de uma determinada matéria para justamente ver como isso vai ser cobrado na sua prova e conseguir, fazendo a leitura de um julgado, conseguir ali identificar no seu enunciado o que o examinador está pedindo. A gente consegue ali fazer um raciocínio, traçar ali uma linha lógica dentro desse processo e conseguir responder ali o que ele está pedindo. Beleza? Vamos lá. De todo modo, ainda que o falseamento da verdade eventualmente possa, a depender do caso e se cabalmente comprovado, justificar a responsabilização do réu por crime autônomo, isso não significa que essa prática no interrogatório autorize a exasperação da pena base do acusado. Olha que interessante esse ponto aqui. Olha só, caso concreto, o réu foi condenado sob o seguinte argumento. Só voltar aqui, ó, outro julgado. O réu foi condenado sob o seguinte argumento. Fosse verdadeira a frágil negativa judicial, certamente o réu a teria apresentado perante a autoridade policial, quando, entretanto, valeu-se do direito constitucional ao silêncio, comportamento que, se por um lado não pode prejudicá-lo, por outro, permite afirmar que a simplória negativa é mera tentativa de se livrar da condenação. O que foi decidido? Olha, o fato de o réu ter ficado em silêncio no inquérito policial foi utilizado como premissa para se considerar que as declarações dos policiais foram verdadeiras e que a negativa do réu, em juízo, foi mentirosa. Para o TJ, essa fundamentação representou violação direta a 186 do CPP. Então, não posso utilizar isso, certo? Olha só, o direito ao silêncio, enumerado na Constituição Federal como direito de permanecer calado, é sucedâneo lógico do princípio nemo tenetur se tegere. Nesse sentido, é equivocado qualquer entendimento de que se conclua que seu exercício possa acarretar alguma punição ao acusado. Olha só, então se cair na sua prova, se no seu enunciado o examinador fala isso, estabelece isso, olha, tudo bem, existe o direito ao silêncio, mas já que você não falou nada, isso aqui vai ser valorado, o que vocês têm que responder? Que isso está incorreto, certo? Olha só, a pessoa não pode ser punida por realizar um comportamento que tem direito. O artigo 5º estabelece isso. Nós acabamos de ver. Então, se a Constituição estabelece isso, se existe esse direito ao silêncio, eu fico em silêncio e depois isso é valorado contra mim? Não pode, certo? Seria totalmente ilógico. Então, não pode. Vamos fazer aqui algumas questões e ver como isso pode ser cobrado aí na sua prova. Olha só. O princípio que
entre outras coisas, assegura o direito ao silêncio e também estabelece que a pessoa não pode ser obrigada a se incriminar, ou, em outras palavras, que ela não pode ser obrigada a produzir prova contra si, é um dos pilares do sistema processual penal constitucional, certo? Deixa eu arrumar aqui a tela. Essas informações referem-se ao princípio da contraditório, B, publicidade, C, juiz natural, D, liberdade probatória ou E, não autoincriminação. E aí? E aí? Gente, é exatamente o que nós estamos vendo até agora. Então, é a não autoincriminação, certo? Vamos ver as estatísticas aqui. A maioria acertou. A maioria acertou. Então, aqui, olha só, esse princípio ele assegura, entre outras coisas, né, o direito ao silêncio. Olha que interessante. Vamos colocar isso aqui no nosso material. Então, olha só a resposta dessa questão aqui. Então, o seu examinador, ele mesmo já coloca aqui traz um conceito. Certo? Eu estou falando aqui, então, da não autoincriminação. Certo? Perfeito. Vamos fazer mais uma questão? Então, vamos lá. Mais uma questão. Referente ao princípio processual penal do Nemo Tenetur CDTGERE, pelo qual ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Gente, olha só. Ele está perguntando sobre esse princípio, o princípio que a gente está trabalhando aqui agora. Por que eu estou falando isso? Quando nós vamos responder ali alguma questão, é muito importante entender o que o seu examinador está pedindo. Cuidado, porque se ele está falando sobre este princípio, é sobre ele que nós vamos responder. Ainda que eventualmente exista ali uma alternativa, estou dizendo que é esse o caso, mas quando nós estamos aqui trabalhando, eu acho importante a gente destacando aqui algumas possíveis estratégias na hora de responder uma prova. Então, pode ser que ele coloque ali outros princípios, outros pontos que você olhe e fale assim, isso aqui também está correto, mas ele fala sobre este princípio, que é o que ele está pedindo no enunciado, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando vai ali responder algumas questões, certo? Vamos lá. Vamos lá. Letra A. Segundo a jurisprudência, as provas que exijam comportamento passivo do investigado não poderão ser produzidas sem sua concordância. B. A recusa do investigado de ser interrogado quando intimado em sede policial poderá justificar por si só a sua prisão preventiva. Olha só, saber aqui é absurdo, é justamente isso que a gente está falando, que a gente diz que não é possível. Imagina, só por isso? Não, claro que não. Então, a gente já elimina essa letra B. C. A alteração da cena do crime pelo agente não configura fraude processual, pois a todos é garantido o direito de autoincriminação. Vamos lembrar do julgado que a gente acabou de ler, que a gente acabou de ver, certo? Não é assim, não significa que pode fazer tudo, não. Cuidado com isso, certo? Então, não é a letra C. D. A atribuição de falsa identidade pelo suspeito ou investigado, ainda que em situação de autodefesa, configura fato típico? Será? Será que foi isso que nós vimos ali nos julgados?
Será que foi isso? Olha só, vamos lembrar o que daqui da súmula 522, certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Olha lá, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. O acusado ele pode mentir sobre o que ele fez, fatos, não sobre a qualificação, não sobre quem é, beleza? Então, nós acabamos de ver aí este ponto. Então, olha só, aparentemente é a letra D, certo? Vamos ver a letra E? Apenas o preso pode valer-se do direito ao silêncio, não se estendendo tal proteção aos investigados em inquérito policial. Não, também não, certo? Então, aqui a alternativa correta é a letra D. Vamos ver as estatísticas. A maioria acertou. Teve um pessoal que foi na letra A também. Não poderão ser produzidos, não é a letra A. Certo? Vamos lá. Mais uma questão. E aqui ele coloca ele traz uma história, né? A gente tem que tem que prestar muita atenção nesses enunciados mais longos, para justamente a gente não se perder na hora de responder, tá? Então, na prova, vai destacando, viu que tem um enunciado longo que conta ali uma história, já vai destacando os principais pontos, vai ali entendendo, para na hora de responder não se perder, tá? Então, olha só. Jurandir, casado com Maria e pai de Josué, de apenas 6 meses de idade, angustiado com a situação financeira da família, após mais de 7 meses desempregado, aceita convite de traficante da localidade onde reside para vender uma carga de entorpecentes e com isso receber R$ 500, certo? Vamos lá. Durante seu primeiro dia vendendo drogas, é abordado por policiais militares e preso em flagrante delito, sendo imediatamente apresentado à autoridade policial que, em observância ao artigo 6º, inciso 5 do CPP, passa a ouvi-lo, insistindo para Jurandir falar tudo o que ocorrera. Esse aqui é um ponto importante. E é isso aqui que na sua prova você fala, opa, isso aqui tem alguma coisa. Ele vai perguntar alguma coisa em relação a este ponto aqui. Em relação à atuação do delegado de polícia, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vocês acham que ele agiu de maneira correta ou não? Diante de tudo que nós estudamos até agora, tudo que nós vimos até agora, é evidente que ele não agiu, né, de maneira correta. Então, numa prova, novamente, né, traçando aqui estratégias para responder essa prova, você já iria eliminar isso daqui rápido, né? Rápido. Olha, não agiu em conformidade. Mas vamos ver cada uma dessas alternativas. É importante aqui. Então, vamos lá. Letra A. Ele agiu de maneira correta, porquanto cumpriu na íntegra o disposto no artigo 6º, inciso 5 do CPP, que diz: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Então, olha só. Quando a gente observa, quando nós fazemos a leitura desse enunciado e verificamos também o artigo 6º, parece, e numa análise muito rápida, parece que você fala assim, opa, tá dentro da legalidade aí essa conduta policial. Só que, gente, a gente não pode esquecer
do princípio que nós estamos estudando aqui, né, da autoincriminação, que é um princípio da não autoincriminação, que é um princípio constitucional. Constitucional. Então, olha só, justamente por força do nemo tenetur sed tegere, ele tem que ser advertido pela autoridade policial sobre o quê? Sobre o direito ao silêncio. E que o exercício desse direito ao silêncio não vai resultar qualquer prejuízo, certo? O que nós analisamos aqui deste caso, nesse enunciado? Que ele insistiu para o Jurandir falar o que aconteceu. Então, ficou evidente que ele não agiu de maneira correta, certo? A gente já eliminar de pronto a letra A. Olha a letra B. Agiu em desconformidade com que dispõe o princípio da não autoincriminação, beleza, até então é isso, pois deveria obrigatoriamente informar Jurandir acerca de seu direito ao silêncio. Opa, beleza, é isso que a gente viu até agora. Até aqui, correto. Entretanto, nenhuma consequência jurídica haverá uma vez que Jurandir foi de fato preso em flagrante delito. Olha só, a primeira parte dessa alternativa aí, ela tá correta. De fato, ele é obrigatório informar aí sobre o direito ao silêncio. Só que é exatamente por isso que vai ter uma consequência jurídica. Ilegalidade ali desse depoimento, das provas colhidas. Então, não dá para falar que não vai ter nenhuma consequência, certo? Letra C. Procedeu em desconformidade com o que dispõe o princípio da não autoincriminação. Beleza. Pois deveria obrigatoriamente informar o Jurandir acerca de seu direito ao silêncio. Beleza. Assim, a prova produzida deve ser considerada ilícita, pois restou violado o direito do preso ao silêncio e à não autoincriminação. Opa! Parece que é isso aqui mesmo, né? Então, olha só. Existe aí a necessidade de uma advertência prévia, formal em relação ao direito ao silêncio, para evitar essa autoincriminação involuntária. Senão a gente está falando de uma prova ilícita. A gente está falando da ilicitude dessa prova, certo? Então, nós temos que tomar cuidado aí com estes pontos. Olha só. Eu tô falando aqui daquele aviso de Miranda, que é justamente o que nós vimos lá na Constituição Federal, né? Que estabelece que o preso ele vai ser informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Então, quando eu falo do aviso de Miranda, é isso. Ele é um corolário aí do direito ao silêncio. Porque, gente, vamos pensar, olha só, de nada adianta existir esse direito, de nada adianta existir isso de uma forma abstrata, sem que o titular daquele direito tenha de fato conhecimento para efetivamente fazer valer esse direito. Certo? Por isso que é o entendimento. Olha, o Estado deve sim assumir essa obrigação de esclarecer os direitos. Certo? E é justamente nesses casos aí dessa confissão informal, que não foi dado ali conhecimento desse direito ao silêncio. Certo? Então, sim, é a letra C. Vamos ver a letra D? Ela já está errada porque ele fala que atuou de maneira correta. Está errada, mas vamos analisar e vamos entender aqui. Atuou de maneira correta, uma vez que o direito ao silêncio e a não autoincriminação, decorrente da Constituição Federal, visa proteger tão só aqueles que são detidos por serem suspeitos da prática de algum crime e não aqueles presos em flagrante delito. Não,
né? Não, tudo errado. Tudo errado. Letra E. Procedeu de maneira incorreta, pois não poderia ouvir Jurandir sem antes comunicar sua prisão ao Ministério Público. E não. Então, aqui era a letra C. Vamos ver as estatísticas. A maioria acertou. A maioria acertou. Certo? A maioria acertou. Você vê que na letra desculpa, ela é tão absurda que quase ninguém colocou. Certo? Então, não. Realmente era essa alternativa. Beleza? Vamos. No break a gente já vai para o segundo bloco da nossa aula. Vamos continuar, então, fazendo questões, né? Nós estamos falando do princípio do nemo tenetur sed tegere, estamos falando aí da não autoincriminação e fazendo algumas questões para justamente entender como o examinador ele pode cobrar isso para você, cobrar isso de você aí na sua prova. Então, olha só. Dentre os princípios que regem a atividade probatória, temos que o princípio do privilégio contra a autoincriminação, então ele fala aí de alguns pontos. Olha só. Letra A. Confere ao investigado ou acusado o direito de abster-se de praticar qualquer conduta que possa acarretar a obtenção de prova em seu desfavor. Opa, parece que é isso. Vamos ver as outras. Exige que o juiz tenha contato direto com as provas de que se valerá para decidir, daí porque, em regra, se valerá para decidir, daí porque, em regra, é inválida a prova produzida sem a presença do magistrado. Olha só. Vamos lá. C. Atribui às partes o ônus de produzir prova de suas alegações, estabelecendo que elas terão de arcar com as consequências processuais de eventual omissão. D. Garante que a instrução seja acompanhada não apenas pelos sujeitos processuais, mas pelo público, vedando assim qualquer atividade secreta. E consubstancia-se na exigência de que a atividade probatória seja realizada em uma única audiência ou, na impossibilidade, em poucas audiências, sem que haja grandes intervalos entre elas. Seguinte. Quando ele fala aí, o seu examinador ele está perguntando sobre a não autoincriminação, certo? O que nós vimos até agora? Que isso está previsto constitucionalmente, certo? É então uma extensão lá do direito ao silêncio, que serve justamente para proteger o indivíduo. Gente, no mais das vezes é proteger de abusos estatais durante a investigação, durante o julgamento. Quando eu falo para vocês que nós temos que estudar processo penal, sempre lembrando do contexto histórico, sempre lembrando que nós já falamos de processo penal sem qualquer garantia. Totalmente arbitrário.
Nós falávamos na possibilidade de tortura, nós falávamos de confissão ali como rainha das provas. O juiz poderia decidir como bem quisesse. E aí, justamente por tantas violações a direitos individuais, que hoje nós temos essas garantias. É justamente por isso. Certo? Então, olha só. Quando a gente vai estudar esse princípio e entender, então, essa não autoincriminação, é saber justamente, olha, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o investigado ou acusado, ele tem essa prerrogativa de, inclusive, não participar em atos que possam gerar essas provas incriminatórias. Como confessar. Então, por isso que, quando nós fazemos a análise aqui dessas alternativas que o examinador colocou aqui pra gente, a opção correta vai ser a letra A, por isso quando nós começamos a leitura, já falei, opa, é a letra A, porque ela expressa exatamente esse princípio, né? Assegura aí que o investigado ou acusado, ele tem direito de se abster desses atos, de atos que resultem na produção de provas contra si mesmo. Certo? E aí, os outros não apresentam conceitos que estejam relacionados aí ao princípio da não autoincriminação. Então, aqui é a letra A. Vamos responder. Estatísticas, vamos ver aqui. Maioria acertou também. Isso aqui é aquela questão que quando cai na prova você fala é rápido, né, de responder. Sim, é rápido de responder. Olha só, vamos fazer mais uma questão aqui. Com a prisão em flagrante do autuado, foi instaurado inquérito pela Polícia Civil do Estado do Ceará para investigar crime de ação penal pública previsto no Código Penal e punido com pena de reclusão. A vítima reconheceu o preso e este permaneceu calado. Concluídas as diligências, o delegado elaborou o relatório final. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Vamos lembrar que quando nós estamos falando de processo penal, eu sempre falo para vocês, olha, lembrem daquela linha do tempo, né? Começo do processo, tudo que vai acontecendo até chegar lá no final, com a sentença, depois a possibilidade de recurso, depois trânsito em julgado, nós vamos falar em execução. Olha só, aqui eu tô no comecinho daquela linha do processo, daquela linha dos fatos, porque eu tô inclusive antes, tô falando de inquérito, ainda tá falando de inquérito policial. Então, de que ele tá falando? Olha, houve uma prisão em flagrante, certo? Um crime aí de ação penal pública é punido com pena de reclusão. Ele fala que a vítima reconheceu e o preso permaneceu calado. E ele elaborou, o delegado elaborou ali o relatório final. Ponto. Então, é considerando essa situação hipotética. Por que eu estou reiterando isso aqui? Por que eu estou falando disso aqui? Porque muitas vezes a gente começa a fazer uma questão e aí começa aquela coisa, mas e se? Ele não tá falando aqui nesse enunciado, mas e se nada? A gente tem que trabalhar com as informações que o seu examinador traz ali pra gente. Então, não é pra ficar, não, mas agora, olha, ele falou que não foi. Não. Bom, então, considerando essa situação, ele pergunta, ele faz uma afirmativa aqui. O indiciado tem o direito de permanecer calado durante o inquérito policial e a ação penal, não sendo permitida valoração desfavorável ao silêncio. Gente, correto.
Correto. Olha só, essa questão aqui, o que ela está exigindo? Como ela fala justamente em relação ao inquérito policial, depois ele menciona na ação penal também, mas olha só, o direito à não autoincriminação é aquela defesa, é o direito ao silêncio, uma defesa negativa. E já na fase do inquérito, ele tem esse direito de nada a declarar, certo? E isso não pode ser valorado de forma desfavorável. Nós vimos isso no julgado, lembra? Olha só, vamos voltar aqui. Colocar aqui esse julgado para vocês. Nós vimos isso. Olha só. O fato de o réu ter ficado em silêncio no inquérito policial foi utilizado como premissa para se considerar que as declarações dos policiais foram verdadeiras e que a negativa do réu em juízo foi mentirosa. Não pode. Não pode. O direito ao silêncio, enumerado na Constituição Federal como direito de permanecer calado, é sucedâneo lógico do princípio nemo tenetur se detegere. Nesse sentido, é equivocado qualquer entendimento de que se conclua que seu exercício possa acarretar alguma punição ao acusado. A pessoa não pode ser punida por realizar o quê? Um comportamento a que tem direito. Viu como é importante quando nós lembramos ali, fazemos a leitura de alguns julgados? É exatamente isso aqui. Então, olha só, já na fase do inquérito policial, claro, também na ação penal, mas ele tem o direito de nada a declarar. E não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso aqui, certo? Então, essa assertiva ela está correta. Vamos ver as estatísticas, a maioria acertou. Vamos para mais uma questão, olha só. Sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, analise os itens a seguir. 1. Costuma-se falar que o princípio da individualização da pena tem caráter meramente relativo, já que não foi contemplado na Constituição Federal. Olha só, esse tipo de questão, a gente tem aquela estratégia, né? Porque você elimina um item, você vai vendo ali as alternativas. Geralmente, nós ficamos sempre na dúvida entre alternativas muito parecidas, né? É normal, aí você fala, ai, caramba, justo agora, né? Quando eu achava que era uma alternativa, é outra, mas tudo bem. Vamos lá. Tá correto falar isso? Tá correto dizer que o princípio da individualização da pena, ele não tem? Ele tem previsão expressa. Então, não posso falar isso aqui, certo? Então, letra A, incorreta. Então, ó, já elimino essa daqui. Item 1, né? Incorreto. Então, já elimino a letra A, B, C, ó. Já elimino também a letra D. E aí, ficou entre a 2, 3 e 2 e 3. Vamos lá. Na 2, na seara processual penal, o princípio da razoável duração do processo deve ser harmonizado com outros princípios constitucionais, não podendo ser considerado de maneira isolada e descontextualizada do caso concreto, a pretexto de acelerar a condenação do acusado. Sim, muitas vezes o seu examinador, ele não vai trabalhar só com um princípio, só com um ponto. Não, ele vai colocar ali outras questões, ele vai trazer outros pontos para vocês, certo? Outros princípios também. Então, olha só, esse item 2, ele tá totalmente correto, né? Porque, veja bem, existe essa razoável duração do processo? Sim. Só que razoável duração do processo,
Ele tem que ser compatibilizado com outros princípios, ele não é absoluto. Por exemplo, o princípio da ampla defesa. Por quê? Quando eu falo de razoável duração do processo, é um processo que demora ali o tempo necessário para a finalidade daquele processo. Gente, para que serve um processo? É para resolver aquele conflito ali. Então, por que nós temos prazos para as partes praticarem determinados atos? Justamente para ter uma razoável duração do processo. Senão, iria se estender. Eu sei que vocês devem estar pensando agora, nossa, mas eu vejo processos, eu lido ali, eu sei que existem processos que duram muito mais. Sim, sim. Prática a gente sabe como demora, mas veja bem, tem aí o princípio, esse processo ele tem que atender a esse princípio, mas eu não posso, a pretexto de atender então o princípio da razoável duração do processo, passar por cima de todas as garantias para acelerar uma condenação. Não posso, não posso. Aliás, nesse ponto aqui, ó, você pode justamente acelerar a condenação do acusado? É claro que não. Então aqui você já mataria essa questão. Mas olha só, o que ele estabelece aqui nesse item, perfeito. Porque o processo ele tem que demorar o tempo necessário para atender a finalidade dele, certo? Mas para isso, tem que respeitar contraditório, ampla defesa, tem que observar todas as garantias. Sob pena de quê, gente? De lá na frente, esse processo ser anulado, ter uma nulidade. Posso passar por cima dessas garantias. De novo, né? Aquilo que eu falei para vocês, que nós temos que lembrar de quê? Nós temos que lembrar toda essa parte histórica, né? Todo esse contexto histórico do processo penal. A gente não pode haver um retrocesso. Ao contrário, certo? Então, esse item 2, ele está correto. Estando correto, eu vou eliminar a letra C, não posso falar que apenas este item 3, ele está correto, certo? Então, eu já elimino aqui também. Aí ficou entre 2 e 3, tá vendo? Sempre fica no final entre duas alternativas. Olha só. Ele fala do princípio da não autoincriminação. O princípio da não autoincriminação garante o pleno direito ao silêncio do acusado, mas não impede que o mesmo seja investigado pelos fatos sobre os quais não se pronunciou. Correto, correto. Olha só. Não autoincriminação, que é o que a gente está trabalhando aqui na aula, significa o quê? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, certo? Beleza? Então, o que nós temos aqui? O que nós temos? Este princípio, ele deriva do quê? Ele deriva da presunção de inocência, daquele direito ao silêncio, certo? Então, o acusado, ele não é obrigado, ele não pode ser obrigado a produzir qualquer tipo de prova. Mas olha só, não significa que se ele não vai falar, ninguém pode investigar. Claro que não. Claro que não. Porque no momento da investigação, por exemplo, o responsável ali, ele pode realizar outras diligências. Busca e apreensão, vai ouvir testemunhas. Imagina, né, gente? Se não, você tem aqui uma não autoincriminação e aí ninguém também pode investigar. Acabou, né? Aí também não tem nenhuma finalidade. Então não pode. Não seria lógico falar nisso. Então, claro que esse item 3 ele está correto, certo? Nada impede aí que ele seja investigado pelos fatos sobre os quais ele não se pronunciou. Mal. Então, aqui
Não dá para falar que só o 2 está correto. Letra E. Vamos ver as estatísticas. Opa, vamos lá. Ó, a maioria acertou. Tem um pessoal que foi na letra C, certo? Mas a maioria acertou. Mais uma questão. Acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgue o item seguir. Então, olha só. Juiz que se utilizar do silêncio do acusado para formar seu próprio convencimento, não incorrerá em ofensa ao princípio processual da não autoincriminação, ainda que a opção do acusado por abster-se de falar não constitua confissão. E aí, gente? E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? O que vocês acham? O que vocês acham? Certo? Errado. Vou ler de novo. Juiz que se utilizar do silêncio do acusado para formar seu próprio convencimento, ele está se utilizando do silêncio do acusado. É certo que ele não incorrerá? Tá errado, né? Tá errado. Cuidado. Porque nós acabamos de ver uma outra questão que ele fala, né? Nada impede que ele seja investigado pelos fatos sobre os quais não se pronunciou. Isso não tem problema. Aqui é diferente, ele tá falando que ele se utilizou do silêncio do acusado. Não pode. Vamos ver as estatísticas? A maioria acertou, mas teve um pessoal aí que colocou que estava correto. Não pode. E não pode, gente, por tudo aquilo que a gente já viu, né? Olha só, direito ao silêncio, inclusive eu coloquei aqui. Olha só. O exercício do direito ao silêncio não pode servir de fundamento para descredibilizar o acusado, nem para presumir a veracidade das versões sustentadas por policiais, sendo imprescindível a superação do estândar probatório próprio do processo penal a respaldá-las. Certo? Então, cuidado com esses pontos aqui. Cuidado como esse silêncio poderia ser valorado ali diante daquele caso concreto, certo? Então, era uma questão que sim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente lê rápido, faz uma leitura ali um pouco apressada, ou lembra de outros pontos ali. Então, o que a gente tem que analisar? Como o seu examinador coloca esse direito ao silêncio, essa não autoincriminação, como ele coloca isso dentro do caso concreto, para que justamente a gente consiga responder aí corretamente essa questão. Então, viu a importância de entender, de fazer essa conjugação? E olha só, quando nós respondemos essa questão, a gente não analisa só esse direito ao silêncio. Nós analisamos os outros princípios, tudo aquilo que a gente já vem estudando, certo? Então, muito importante destacar esses pontos, entender esses pontos aqui, certo? Beleza? Então, olha só. Ao acusado é dado esse direito, resumindo aqui, de não responder a nenhuma pergunta, responder alguma delas, silenciar com relação a outras, que justamente
ele entenda assim, olha, isso aqui pode me expor a risco de autoincriminação. Então, esse direito ao silêncio, ele, além de não importar em confissão, ele não pode ser elemento para a formação de convencimento do juiz. Certo? Por quê? Quando nós vemos o direito ao silêncio estabelecido lá na Constituição Federal, o que a gente observa? Que isso não pode resultar em qualquer prejuízo. Em qualquer prejuízo. Por isso que o artigo 198 lá do CPP ele não foi recepcionado. Direito ao silêncio ele está consagrado constitucionalmente. Vamos sempre lembrar, não vai trazer prejuízo. O seu exercício não vai trazer prejuízo. Beleza? Vamos lembrar aí destes pontos. Não vai prejudicar de nenhuma forma o acusado. Certo, gente? Bom, então eram essas questões que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção, obrigada pela companhia. De novo, vou colocar aqui o meu Instagram, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar uma mensagem que eu respondo todos vocês, certo? Opa, deixa eu colocar aqui, ó, aqui o meu Instagram, então podem mandar uma mensagem lá, eu falo com todos vocês. Muito obrigada pela atenção, obrigada pela companhia, ótimos estudos e até mais.